Olá, pessoal! Eu sou a Francine Laurindo, diretora da Innovation Media e editora do portal Cosmetic Innovation. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui presentes na segunda edição do Dermocosmetic Summit, em versão virtual. Nós preparamos um evento cheio de novidades e experiências dentro da nossa plataforma digital e nós esperamos que o conteúdo que nós trouxemos agregue valor ao seu dia a dia. Eu aproveito para fazer aqui um grande agradecimento aos nossos patrocinadores que, junto conosco, encaram o desafio de trazer conhecimento e conteúdo para todos vocês em formato digital. São eles: os patrocinadores Ouro, Ashland, BASF, Brenntag, Clariant, Focus Química, Kilios, Lipotru, Lucas Meyer Cosmetics, MK Sabe, RAM Cosmotec, Solabiá, Simrise e Vitros Biotech. O nosso patrocinador prata, Sarfan, com o apoio da Action Movie, da Beauty Streams e da Mintel. Finalizando, nós agradecemos também aos palestrantes Alberto Keiji Kurebayashi, que fará a palestra de abertura do evento, ao Gustavo Dieman, do Grupo Boticário, a Amanda Caridad, da Mintel, ao Carlos Price, da Action Movie, a Fernanda Pigato, da Beauty Streams, e a Renata Guberfen, da Vichy. Não se preocupem se vocês perderem alguma palestra, porque todo o conteúdo vai ficar gravado e poderá ser acessado a qualquer momento por 30 dias a partir da data de início do evento. Se vocês tiverem alguma dúvida, a nossa equipe ficará disponível por todo o período para o que for necessário. Eu gostaria agora de passar a palavra ao meu sócio, Murilo Marques, para que o evento se inicie. Muito obrigada a todos pela presença e bom proveito. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia de apresentações do Dermocosmetic Summit 2021. Ontem tivemos um dia incrível, cheio de informações, conteúdos e novidades. E hoje a gente tem certeza que será um dia rico, repleto de informações. Gostaria de informar também, lembrá-los a todos, que o conteúdo que foi gravado ontem e será gravado hoje estará disponível por 30 dias em nossa plataforma. E ressaltar também a importância de visitar os estandes virtuais dos nossos patrocinadores. Lá, além de você ter um contato direto com os representantes das empresas, você poderá baixar conteúdos exclusivos. Então, muito obrigado mais uma vez, que seja um dia muito proveitoso e até breve. Obrigado! E para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, temos a honra de convidar Carlos Price, CEO da Inova Beauty, para a palestra Dermocosméticos, os pontos de encontro na ciência entre beleza e saúde. Carlos, muito obrigado por nos honrar com a abertura desse dia. Ótima palestra! Bom dia, Murilo. Bom dia, audiência. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez em um evento da Cosmetic Innovation. Agradecendo especialmente ao Murilo, à Fran, a toda a família da Cosmetic Innovation e, é claro, a toda essa nossa comunidade de pessoas que fazem para que o ambiente do dermocosmético, para que o ambiente da cosmetologia cada vez seja mais rico e cada vez mais evoluído. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, um segundo, para que a gente tenha aí o total êxito. Tcharam, acredito que vocês já estejam vendo. Correto. Acredito que está na tela. Então, aqui nós vamos falar sobre a beleza e saúde. Esse é um ponto importante, porque quando a gente fala do mundo da cosmetologia, a gente coloca um enfoque muito grande sempre em beleza. Sempre em como as pessoas se sentem mais empoderadas, as pessoas se sentem praticamente mais belas, mais iluminadas. Mas a gente não pode esquecer de que para que uma pessoa esteja no seu auge de beleza, ela precisa estar também no seu equilíbrio, no seu auge de saúde. E aqui a gente, quando fala desse ponto de encontro, a gente também fala de um certo ponto de fronteira.
já que, segundo a regulamentação da própria Anvisa, os produtos de cosmético, eles têm a sua finalidade para o embelezamento e que seja pela prevenção e para a manutenção da pele. E sendo que o aspecto ligado à saúde, ele está mais para a indústria farmacêutica. Mas antes de a gente dar um próximo passo, gostaria de deixar aqui na tela um disclaimer, porque é claro que pontos de vistas, né, que eu vou estar compartilhando com vocês, eles são praticamente pessoais, eles trazem aí da minha trajetória, do que eu tenho de contribuição nesse cenário, né, de cosméticos, mas ele não representa a verdade absoluta e também não representa a voz ou não representa a ideia de empresas, instituições ou de outros colegas. É também importante deixar claro aqui que aqui ele tem uma contribuição científica sem juízo de valor, sem filosofia, sem crenças ou sem convicções de qualquer natureza. E é claro que nós estamos falando de um ambiente cosmético, às vezes a gente vai tangenciar um pouquinho ali em alguns aspectos farmacêuticos, mas também não tem aqui um juízo de valor para transpor essa barreira por enquanto. Então vamos lá, quando a gente fala aqui como que o SARS-CoV-2 afeta a nossa saúde e beleza, pô, Carlos, a gente tem visto isso todos os dias. Sim, a gente vê, e isso é muito impactante, não só na parte física, como na parte psíquica, na parte emocional. E as duas coisas estão completamente correlacionadas. Esse ambiente que nós vivemos, e não é de hoje, né? Porque o SARS-CoV-2 ele vem como um vírus, ele vem aí muito pungente, mas existe todo um ecossistema, todo um arcabouço que já vem acompanhando, né, a esse famigerado SARS-CoV-2, que também impacta a nossa saúde e beleza. Antes de mais nada, quero deixar aqui, né, o meu singelo, né, abraço, né, afetivo para todas as pessoas que foram acometidas pelo SARS-CoV-2 ou que de alguma forma foram impactadas. Então aqui o meu abraço carinhoso para todos vocês. E a gente segue aqui. Herpes. Pô, Carlos, herpes, sim, herpes é ligado aqui à indústria farmacêutica. Mas o número de pessoas, né, que estão aí acometidas por herpes, que estão acometidas por dedos de Covid. Agora a gente vem aqui numa certa range que a gente acaba falando rosácea. Rosácea nós temos desde aqui de algumas atuações que são mais cosméticas, até uma atuação que ela vai bem mais para a saúde e bem mais farmacêutica. Acne, nos seus diversos graus que a acne traz para a população. E com esse período que nós estamos vivendo, e aí tem várias palestras, vários produtos, várias matérias, colocando inclusive ali dentro da terminologia o Maskane, atribuindo que a acne ela está aumentada muito em função da máscara utilizada pelas pessoas, mas eu trago aqui um contraponto. A acne está muito mais pungente nas pessoas, não apenas pela máscara, mas pelo aspecto que nós estamos impactados emocionalmente. A acne acaba sendo uma resposta do organismo a algum fator que a gente está tendo ou externo ou interno. E esse interno não é somente a parte física do interno, também a parte física metabólica, também a parte emocional do interno. Então, quando a gente observa, eu gostaria de deixar aqui essa janela de amplitude para vocês, o aumento de acne está ligado a uma parte externa, que pode ser máscara, está ligado a uma parte interna que vem com alimentação, estamos mais em home office, estamos mais aí nos sentindo atraídos por chocolates, comidas um pouco mais gordurosas, porque essas comidas, elas trazem uma certa satisfação emocional. Além disso, a gente está com um certo não ponto de equilíbrio emocional, e tudo isso faz com que a acne fique exacerbada. Flacidez da pele. A flacidez está diretamente ligada à concentração de cortisol que nós temos no organismo. Então, é claro, se eu estou vivendo um momento mais estressante, o meu cortisol fica uma quantidade maior no sistema e isso afeta toda a composição da pele, fazendo com que eu tenha mais flacidez. Quem já ouviu algumas falas minhas em alguns outros momentos, talvez vai se lembrar que alguns médicos ou psiquiatras, ou até mesmo alguns psicólogos, né, alguns profissionais como psicólogos, para identificar o grau de estresse de uma pessoa e até o grau de depressão, eles fazem um teste que é o teste de elasticidade na área do cotovelo. E é um teste muito tranquilo, que se você colocar e fizer ali uma punção na área do cotovelo e a pele demorar a retornar, demorar a ter essa acomodação, é porque a pele está com maior flacidez. E essa quantidade de flacidez nesse ponto específico
é um indicativo de cortisol que nós temos no organismo. Quando eu estou com um cortisol diminuído no organismo, eu tenho uma elasticidade na pele que é aumentada. Então aqui vem mais um ponto, como que não somente naqueles aspectos de herpes, rosácea, acne, mas também a flacidez, esse momento que nós estamos vivendo pandêmico, está afetando. Pele ressecada, a nossa pele está mais ressecada, e aqui vem não só, e aqui a gente abre também esse espectro, não só pela pandemia, mas nós estamos vivendo um momento que é muito seco no Brasil. É um momento de uma umidade relativa do ar muito baixa, uma condição de agressividade para a pele, e a gente tem olhado muito na perspectiva de meio ambiente, secas, queimadas, mas todo esse fenômeno, ele está influenciando a nossa pele. Nós estamos mais susceptíveis ao ressecamento da pele, e quem está vivendo aí praticamente aqui no sul, sudeste, deve ter observado nas matérias que está chegando na gente uma camada de poluição vindo das queimadas da Amazônia, e quiçá as queimadas que estão nas nossas próprias cidades, e que essa poluição também está afetando o nosso organismo. Essa poluição também está afetando a nossa saúde da pele, a nossa saúde do cabelo, e também está afetando a nossa beleza da pele. O perda do olfato, né? O primeiro indício ligado ali à Covid veio pela perda do olfato ou pelo comprometimento do olfato. Eu, felizmente, né, tenho que agradecer aqui a Deus nesse momento, né, que não fui acometido, né, e é muito importante também que eu tenho me resguardado, tenho usado máscara, tenho mantido o distanciamento. Essas medidas são extremamente fundamentais. Máscara é o ponto fundamental para a Covid. Mas as pessoas que foram acometidas pela Covid ou que conhecem alguém, teve a perda de olfato. O nosso mundo da cosmetologia não tem nada mais importante do que a parte olfativa. Agora imagina como que a gente oferece para o consumidor um cosmético que fala fragrâncias altamente florais, este creme tem uma fragrância musquê, sinta o perfume no ar. Que linguagem que nós estamos falando com esse consumidor? Nós estamos falando uma linguagem que ele não consegue mais traduzir. Ele não tem essa capacidade de interpretar essa riqueza das nuances olfativas que nós estamos querendo comunicar com ele. Eu fico olhando às vezes as publicidades que tem, ou nas mídias, ou impressa, ou digitais, e continua trazendo para a gente essa riqueza da fragrância, sem se perceber que uma grande parte da população está afetada e não consegue vivenciar, experimentar o que nós estamos falando com esse consumidor. Manchas têm aumentado, porque a mancha também tem um fenômeno que ele vem pelo estresse. A mancha também vem uma consequência da acne, né? A acne acaba fazendo uma cicatrização e como resultado posterior vem a mancha. Rugas, a gente está muito tenso, a gente está muito estressado, então ficar sisudo muito tempo, ficar abatido faz com que as nossas contrações faciais acabem também prevalecendo rugas. Então quando a gente olha no nosso universo aqui de beleza, a gente faz essa ponte saúde. Sim, a nossa saúde está agindo contra o que nós mais queremos, que é termos aqui a nossa vitalidade, termos aqui a nossa beleza. Então, quando a gente começa a olhar aqui, e a minha contribuição, a minha singela contribuição para essa comunidade de pessoas excepcionais, pessoas que têm aqui, primeiro, uma bagagem, né, temos vários colegas com bagagem extraordinária de envergadura global, não só nacional. Nós temos colegas que têm uma representatividade fora do Brasil muito importante. Nós temos os jovens cosmetólogos, vamos chamar assim, químicos, cosméticos, marketing, as pessoas das novas gerações que têm um potencial criativo, que têm um potencial cognitivo fora da média, e que eu coloco aqui uma contribuição que a gente não consegue falar de beleza se a gente não entender de saúde. E quando a gente fala dermocosméticos, o dermocosméticos é o ponto, por isso que é a última fronteira. É praticamente quando a gente mais tem que entender sobre saúde da pele. Eu vou falar mais aqui sobre pele, porque dermo, ele praticamente traz para derme, pele, né? Quando a gente for falar de saúde do cabelo, vai ser aí um outro fórum. Mas deixem também aqui que a saúde do cabelo é importante. Dando mais um passo, a gente olha aqui são 3 recortes, né, do que tem, como que a Covid afeta. Primeiro, a nossa parte do cérebro, ou seja, a parte cognitiva, mas a parte das emoções. Então, imagina que uma parcela da população
quando afetado por esse vírus, ele não vai ter mais, não vai conseguir mais puxar na memória as emoções ou os fatos que eles tiveram do passado. Então, aquele entrelaçamento entre um fato e uma emoção, quando eu descobri o que era um toque sedoso, quando eu descobri o que significava um aroma de rosas, não necessariamente as pessoas pós-acometimento pela Covid vão conseguir fazer esse entrelaçamento e puxar a mesma experiência e a mesma emoção ao utilizar um cosmético. Então, talvez a gente precise ter um papel social que é contribuir para que essas pessoas reaprendam ou reconectem as emoções versus aos fatos dos sensoriais da cosmetologia. E aí talvez a própria Cosmetic Innovation possa abrir aqui um fórum que como formar aqui laboratórios para que incentive os consumidores a experimentar novas situações, ou situações que para eles já seriam antigas, mas são novas, e traduzir essa sensorialidade que é extremamente fundamental para o mundo da cosmetologia. Aqui o coronavírus pode causar sintomas da pele, aqui tem praticamente alguns pruridos, aqui a gente falou de dedos de Covid, falou aqui um pouquinho do que tem de uma própria herpes, mas a gente tem ressecamento da pele. A gente tem outros processos inflamatórios que estão acontecendo no dia a dia. Marque já essa palavra, esse já é um spoiler que a gente vai trazer aqui para vocês, processos inflamatórios. Afeta a visão, como é que a gente trabalha? Se ele está afetando a visão, está afetando praticamente os nossos órgãos sensoriais, como é que nós vamos nos comunicar com esse consumidor falando para ele, experimentem o meu produto? Como é que nós do marketing, a gente vai conseguir transportar toda a nossa riqueza, toda a nossa magia que a gente cria dentro dos nossos escritórios, dos nossos laboratórios, para que esse consumidor compreenda? A gente tem que partir do seguinte princípio: o nosso consumidor pode não estar percebendo exatamente o nosso produto da forma que a gente percebe e da forma que a gente gostaria. Aqui me passa na cabeça agora, eu não posso deixar passar essa oportunidade. O Brasil possui 24% da população com algum tipo de deficiência. Isso segundo o IBGE, dados do censo de 2020. 24% da população não percebe as coisas, ou seja, da parte olfativa, da parte motora, da parte auditiva, da parte gustativa, da forma que nós consideramos que a população é normal. Então, galera, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão, 24% da população pode não estar apta a compreender aquilo que a gente está explorando de melhor nos nossos produtos. E aqui só para a gente ilustrar esse sistema somestésico, em que o nosso sistema sensorial é o sistema de interfaceamento do mundo externo com o que a gente traduz nas emoções. A gente trabalha cada dia dentro ou da cosmetologia ou dos dermocosméticos com as emoções. A gente quer evocar as emoções das pessoas. É isso que faz com que esse nosso mundo seja, para mim, tão fascinante. Agora, para que a gente consiga ter êxito, nós precisamos compreender como é que o ser humano capta as informações do exterior. Ele vai captar através do olfato, através do paladar, através do tato, e o tato aqui é rico, e talvez o tato não é só a percepção de pegada, a gente vai ver mais um pouquinho para frente. Então a gente precisa compreender de que a Covid está afetando a nossa capacidade de perceber o mundo, e tem um dado que também é relevante. Várias pesquisas, vários artigos científicos demonstram de que todos esses aspectos de sensorial, esses canais de sensorialidade, eles vão perdendo eficiência com o passar do tempo. Sim, nós vamos envelhecendo em todos os aspectos. Da mesma forma que quando na fase mais adulta a gente vai precisando de um óculos, e numa fase cada vez mais senil a gente vai tendo dificuldade de enxergar, porque a nossa visão ela vai ficando prejudicada, o nosso olfato ele vai se modificar. E aqui é mais uma vez uma contribuição para a nossa galera jovem e para a nossa galera do marketing. Quando a gente sente uma fragrância, uma pessoa de 23 anos, não significa que uma pessoa de 60 anos esteja sentindo a mesma fragrância. Porque a capacidade que ela tem de perceber esses canais olfativos já está limitado. Porque nós perdemos, em geral, nas células
duas funções. Nós vamos perdendo quantidade de células nervosas e funcionalidade. Na pele, a gente vai ver a mesma coisa. Com o envelhecimento, a gente perde não só o número de terminações nervosas que estão na nossa pele, mas a funcionalidade também ela vai sendo comprometida. Então, mais uma vez, nós estamos no mundo do dermocosmético. Nós estamos nesse mundo que é de uma fronteira entre a beleza e a saúde. Nós precisamos dar um passo mais aprofundado e compreender um pouco mais da ciência. Da ciência, não só da ciência farmacotécnica, não só da ciência química analítica, não só da ciência botânica, não só da ciência comportamental, que é marketing, mercadológica, mas também da ciência bioquímica, fisiológica, para quem nós estamos ofertando as nossas soluções. Se nem isso, a gente não vai ter um êxito total. Quando a gente fala aqui de pele, terminações nervosas, tem uma infinidade de terminações nervosas. E cada um desses sensores, vamos chamar assim, para nossa plateia que não é tão científica, cada um desses sensores tem uma especificidade. E há muito tempo, né, eu aprendi de que o sol, sim, o sol, ele danifica essas terminações nervosas. Ele faz com que a gente esteja perdendo a nossa capacidade de sentir as nuances do toque, as nuances do sensorial. Então, quando a gente novamente traduz para um consumidor que fica ali, sol, verão, muito sol, sem protetor solar, a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouquinho. A gente vai ter um colega aqui, o Michael, vai falar sobre proteção solar, vai falar sobre os desafios. Aqui o desafio, talvez de formulação que ele traga, vou trazer o desafio da bioquímica, da fisiologia. Sim, o sol, ele é deletério. E o sol, ele faz com que as pessoas estejam perdendo essa capacidade de sentir o universo. Mais um ponto interessante, quando olha, o processo de envelhecimento tem tudo a ver com dermocosméticos e tem tudo a ver o que os nossos colegas das empresas de soluções, primas, de tecnologias, de ativos, eles trazem para a gente. Por quê? Porque cada processo vai exigir uma solução específica. E aqui a gente também trabalha num contexto cada vez mais que são nas fórmulas minimalistas. Isso tem me feito algumas reflexões. Porque fórmulas minimalistas não necessariamente significam fórmulas potencializadas e fórmulas complementares, fórmulas sinérgicas. Porque, às vezes, um antioxidante ele possui uma efetividade maior em uma cascata metabólica. Existe um outro antioxidante que possui uma outra efetividade em outro mecanismo. Porque o processo de oxidação, ele não é único e ele não é normatizado. Ele existe em diferentes formas no nosso organismo. Então, a gente precisa usar mais do que um antioxidante na fórmula. A gente precisa compreender qual é o mecanismo antioxidante que a gente quer estar atuando. É um mecanismo que vem de uma cascata oxidativa de um pós-irradiação solar? É um mecanismo que vem de uma cascata oxidativa desencadeada por um químico, e pode ser qualquer substância química que está no ar, ou que a gente passa no dia a dia, os próprios produtos. Ele vem da poluição do ar. Quem é o gatilho da cascata de oxidação? E a gente precisa compreender qual o antioxidante mais efetivo. A gente precisa compreender, quando a gente quer uma síntese de colágeno, qual é o ativo, qual é o mecanismo que vai fazer com que exista aí uma redensificação da junção derme-epiderme, por exemplo. Quando a gente fala de colágeno, nós temos colágenos de várias formas. Nós temos vários colágenos. A gente quer aumentar o colágeno tipo 3, o tipo 1, queremos reduzir o colágeno tipo 7, porque se a gente aumenta todos os colágenos de uma forma indiscriminada, não necessariamente a gente obtém a nossa melhor efetividade. E no mundo dos dermocosméticos, quando a gente pesquisa a pele de um recém-nascido ou de uma criança, pesquisa a pele de uma pessoa senil, ambas as peles possuem colágeno. Mas qual é a proporção de cada tipo de colágeno nessa pele? Aí eu deixo já uma dica para vocês. Busquem e vocês vão encontrar que na pele de jovens existem colágenos numa maior proporção e que na pele senil esses colágenos estão diminuídos e outros colágenos estão aumentados. Então, quando a gente coloca agora algum princípio ativo em um dermocosmético para que ele faça síntese de colágeno,
A pergunta que devemos nos fazer agora é: qual síntese de colágeno nós estamos estimulando? É o colágeno que nós queremos, que é o colágeno 3? Ou é o colágeno 7, que é o que nós não queremos? Que é um colágeno mais rígido ou é um colágeno mais flexível? Então, esse universo, essa maquinaria, né, que um engenheiro, eu coloco engenheiro, não engenheiro como profissão, mas como engenheiro de forma de pensamento, precisa ter na hora de construir um dermocosmético. Não basta escolher a matéria-prima somente pelo sensorial, somente pelo atrativo mercadológico direto, ou quiçá somente pelo custo. Albertinho ontem, nosso querido Albertinho, falou: a gente está formulando muito mais com planilha Excel do que com publicação científica. Então, o convite para essa comunidade rica é importante a competitividade, é importante a viabilidade financeira, mas que nós possamos, primeiro, formular muito mais com a ciência e saber o que nós precisamos oferecer para uma variação da espessura da derme, o que nós precisamos para aumentar ou alterar essa rede capilar que nutre as células. Não adianta de nada ficar querendo colocar ingredientes, sendo que a nossa rede capilar de todo o nosso sistema, seja do rosto, seja do corpo, esteja comprometida. A gente não vai conseguir fazer uma boa remoção de edema, a gente não vai conseguir fazer um próprio processo de nutrição, a gente não vai conseguir fazer um próprio processo de hidratação. Se os nossos canais de aquaporina eles estão comprometidos, a gente fica colocando matérias-primas, glicerol, fica colocando ácido hialurônico, fica colocando outros ativos que são hidratantes, umectantes, mas eles ficam efeitos paliativos, eles ficam efeitos praticamente de camuflagem. Por quê? Porque o sistema mais primordial, que é a bioquímica da pele, ela não consegue responder. Então, quando nós, formuladores, conseguimos atuar na bioquímica da pele, reestabelecendo a homeostase, a beleza fica muito mais facilitada. E aqui tem mais algumas dicas que depois vocês podem olhar em alguns processos que estão ligados ao envelhecimento da pele. E esse envelhecimento não só cronológico, porque esse envelhecimento ele pode ser em função de uma irradiação solar, que eu passo ali o dia inteiro no sol, pode ser para quem mora nas cidades mais cosmopolitas, para quem mora em São Paulo, para quem mora no centro de Curitiba, para quem mora no Rio de Janeiro, a quantidade de poluição faz com que esse envelhecimento seja acelerado. Então, uma pessoa que tem 23 anos, 24 anos de idade, já está no seu processo de envelhecimento. E aqui, dermocosméticos devem atuar também, porque em outros pontos, então não é exaustivo essas imagens que estão aqui, mas ele deve atuar na poluição. Então, a gente tem que, primeiro, proteger a nossa pele de agentes poluentes, que são os agentes externos, e tem que fazer uma recuperação de algum processo que esses agentes estejam agredindo a pele. Então, é importante, na hora de desenvolver, o que eu coloco como barreira, e aí tem o mundo dos polissacarídeos, tem o mundo de uma infinidade de outros ativos, de outras famílias, que fazem com que essa poluição não afete a minha pele. Segundo pensamento, essa poluição está afetando a minha pele. Está afetando em qual mecanismo? Ele está causando o quê? Em geral, a gente vai observar de que os nossos processos deletérios eles acontecem ou por uma cascata oxidativa ou por uma cascata inflamatória. Novamente, inflamatória aparece muito forte aqui. E se ele está acontecendo esse processo ou oxidativo inflamatório, nós primeiro tentamos inibir que inicie. Segundo, que nós precisamos, às vezes, tentar recuperar. Essa tentativa de recuperar tem vários ativos, tem várias tecnologias que conseguem fazer, isso é muito bem-vindo, porque ele recupera o processo. Mas se a célula ela chega num certo ponto que ela já está danificada, aí é melhor que essa célula ela morra. Porque uma célula, quando ela tem algum tipo de dano, principalmente no DNA, e a gente tenta dar uma sobrevida para essa célula e deixa ela ficar se multiplicando, se replicando, ela começa a se replicar e as suas gerações começam a vir danificadas. Então, o que é importante é atuar primeiro na proteção, segundo, atuar na recuperação e terceiro, atuar talvez aqui num cleanup, que quais células ou quais metabólitos que nós não queremos mais que fiquem na pele, que não fiquem mais no sistema, para que não causem nenhum tipo de dano secundário. Luz azul
Luz azul cada vez mais forte, tem as várias pesquisas, tem as várias tratativas. Sim, a luz azul traz o envelhecimento, traz mancha, traz talvez acne, também vem desses processos. Por quê? Porque a luz azul traz um processo inflamatório. Sol aqui é uma figura bastante clássica, queimadura. E quando a gente olha uma imagem, a gente vai ter uma imagem daqui a pouco, o dano que acontece na derme com uma queimadura, se apareceu bolha na sua pele, se você foi para o sol e apareceu uma bolha, saiba que você destruiu a sua pele. É claro que ela vai se recompor, é claro que ela vai se reestruturar, mas aquela você destruiu. É como se você tivesse colocado uma bomba nuclear na sua pele, entendeu? Ele faz um buraco, ele fica com... Então imagina uma pessoa que passa cremes, dermocosméticos, ativos, a nossa riqueza, e no domingo vai para o sol, e na segunda-feira, terça-feira, menos de 48 horas, aparece com uma bolha. Não adiantou nada ter feito aquele tratamento, não adiantou nada ter ido num dermatologista, não adiantou nada ter ido numa clínica de estética, não adiantou nada ter feito um botox, não adiantou praticamente nada. Por quê? Porque este sol, dessa forma não gerenciada, que a gente quer ter um sol para vitamina D, a gente quer ter um sol para um bronzeamento, a gente quer ter um sol que é maravilhoso, mas nessa figura que está aqui na tela, já não é mais o sol que a gente gostaria. O mundo exposoma, quem já viu também, né, a gente traz, eu ainda vejo pouco a gente se aprofundando no mundo dos exposomas. A gente fala muito de microbiota, como se fosse assim, microbiota, cientificamente e nos produtos eu vejo pouco. Né? E aí, mais uma vez, a minha visão, a minha percepção. Pode ser que eu esteja míope. Se eu estiver míope, depois alguém me empresta um óculos. Dentro desse universo do exposoma, nós temos as bactérias, nós temos os fungos, nós temos os vírus. E aqui na mesa nós estamos falando mais claramente do SARS-CoV-2. Mas existem outras situações de vírus que também afeta a saúde da pele e afeta a beleza da pele. Então, talvez mais uma janela aqui de aprofundamento que a gente precise como é que nós vamos compreender nessa amplitude do exposoma. Quais são as bactérias que queremos, porque tem as bactérias que são benéficas, como é que a gente faz a manutenção daquelas que são as patógenas, as não desejáveis, como é que a gente faz o gerenciamento dos vírus. Quem estuda exposoma sabe que nós somos praticamente vamos colocar aqui, um hospedeiro. Nós estamos carregando o universo com a gente. Talvez nós sejamos formados de alma, né? Vou colocar nessa perspectiva, alma e inteligência. Porque a parte física, nós somos menos nós e nós somos mais os outros. O que é isso, Carlos? Sim, se eu colocar quais células são do Carlos e quais células são de micro-organismos, de bactérias, de fungos, de vírus e etc., que estão convivendo em simbiose comigo, e a gente sabe que nós somos mais os outros do que nós mesmos. E é importante para aqueles que são egocentristas, então fica a mensagem. Você é menos você e você é mais o universo do que você pensa. Quando a gente dá um próximo passo, e aí vem danos causados pela radiação e outros fatores externos, de cara vem danos na estrutura do DNA. Eu acredito que eu assisti algumas palestras, algumas eu peguei numa nuance. Ontem foi falado um pouquinho também sobre danos de DNA, foi falado um pouquinho de danos de radiação. Sim, quando a gente vai para o Sol, existe aí um dano, uma consequência que é um dano de DNA, existe uma cascata oxidativa, e existe o dano das estruturas das terminações nervosas. Então, se ao final do dia, no nosso universo, dermocosméticos, aquela imagem que nós colocamos no folder, aquela imagem que nós colocamos na embalagem, ele retrata a aspiração de ter uma pele mais bela, uma pele de uniformidade de tom da pele, uma pele com uma topografia mais regular, uma pele com elasticidade, com hidratação. Então, toda aquela alusão que nós fazemos para os efeitos de um produto final, eles estão sendo comprometidos pela irradiação solar. E aí, quando a gente olha aqui, primeiro uma cascata oxidativa e uma cascata inflamatória. Eu não vou aprofundar aqui no mecanismo, na maquinaria inflamatória,
até porque nós temos aqui uma comunidade que ela é bastante diversa, mas eu quero deixar mais a mensagem. A mensagem é, se nós, dermocosméticos, não estivermos desenvolvendo os nossos produtos, pensando como que nós vamos agir nessa cascata inflamatória, a gente pode ser pouco efetivo. Nos anos 2000, 2005, nos congressos, nos fóruns, estava muito em alta essa abordagem, estava muito em discussão, né? Quem é um pouco mais dessa época deve se lembrar, a gente falava muito de interleucina. A quantidade de publicações científicas da comunidade científica, do jornal de dermatologia, trazia muita ênfase. E tinha muitas soluções que traziam, olha, como é que nós modulamos a interleucina 1, a interleucina 8? Por que isso é importante, Carlos? É porque dentro, quando a gente tem aí uma produção de interleucina 1 e interleucina 8, a gente tem uma vasodilatação, a gente tem aí uma liberação de histamina, a gente começa a ter um pouquinho de coceira, a gente começa a ter um pouquinho de prurida, a gente começa a ter um pouquinho de desconforto. Então, quando a gente olha, às vezes, isso pode ser pelos vários fatores externos e também pelos fatores emocionais. Pelos fatores que nós temos de endógenos, que são, inclusive, a partir da alimentação. Aqui eu coloco, não tem aqui filosofia, não tem aqui catequização, mas em experimentos próprios que eu tenho feito, não só a redução, como a eliminação do consumo de proteína animal e carne vermelha, eu já eliminei carne vermelha, carne branca, inclusive peixe, agora eu sou praticamente vegetariano, então ainda derivados de leite e ovos ainda faço consumo, mas a redução de uma alimentação baseada em proteína animal faz com que o nosso sistema inflamatório melhore muito. Né? E aí eu deixo o en passant, por quê? Porque se alguém está vendo a minha imagem, vai ver aqui duas imagens atrás de mim. De um lado tem a chegada do Ironman na Flórida, do outro lado tem a chegada do Ironman em Florianópolis. E lesão é uma coisa que é muito forte em quem faz atividade física. E as minhas lesões musculares, elas praticamente zeraram quando eu deixei de comer carne vermelha. A minha pele tem um aspecto de principalmente inflamatório, ou que seja acne, ou que seja vermelhidão, ou que seja de um pouquinho até mesmo daqueles eczemas praticamente reduzidos. Eu tenho uso de alguns produtos, sim, mas praticamente quando eu faço uma gestão do que eu tenho de processos inflamatórios, eu tenho uma melhor efetividade. Então, no Dermocosméticos, como é que nós estamos oferecendo no nosso produto, de novo, ingredientes, tecnologias e soluções que façam essa modulação inflamatória? Primeiro, evitem o processo inflamatório. Segundo, recuperem o processo inflamatório. Então, aqui tem uma infinidade de sistemas, de quem é um pouco mais, quem é bioquímico, quem é químico, quem é farmacêutico, vai compreender e vai falar, opa, puxa, eu acho que eu estava esquecendo de considerar isso no meu desenvolvimento. Então agora tem os estandes, tem os nossos fornecedores, bate lá, cara, o que você tem aí como anti-inflamatório? O que você tem aí como modulador que a gente possa estar utilizando? Como imunoprotetor? Uma imagem bem ilustrativa, célula de Lankers. Célula de Lankers são os nossos sentinelas. Nossos sentinelas, quando começa a ter um processo, é a primeira a ser ativada e desencadear o processo para uma recuperação, para uma reversão. Mais um dado que é importante, que as nossas células de Lankers, elas são afetadas pelo sol e são afetadas pela poluição. Então, então, do mesmo ponto que elas são sentinelas, elas também morrem, né, elas também são destruídas, quando a gente pega um sol, uma irradiação solar exacerbada. Então, fica aqui uma imagem, célula de Langer, esses pontinhos azuis que vocês estão vendo aí, mecanismo extremamente importante. E quando a gente vem, aqui eu coloquei proteção 3D, pode ser 4D, 5D, aí vem os nossos colegas com criatividade e falam, aqui falta algumas coisas. A imagem que a gente quer ilustrar, uma pele íntegra, essa é uma pele pós-sol, bolha. Fez bolha pós-sol, olha a diferença, entendeu? De toda a estrutura de uma pele que nós queremos, beleza, e de uma pele pós-bolha que nós pegamos no sol. Esse aqui já é um caso drástico, eu queimei isso aqui, eu tenho na mão aqui, eu estava cozinhando e queimei na panela. Queimei na panela, fiz isso daqui. Isso daqui pós-sol, com bolha,
E tem do outro lado da figura uma imagem que traz uma nuance como que ele vai. Então a gente fala, colocamos aqui vários bioativos, vários extratos, vários. Nós queremos síntese de glicosaminoglicanas, nós queremos as aquaporinas, nós queremos colágeno, ácido hialurônico, nós queremos aqui todas as macromoléculas, a junção derme-epiderme, derme, melanócito, e não adiantou nada porque eu peguei esse sol. O que nós temos que ter aqui nos nossos produtos são estratégias de filtro solar fotoestáveis e com amplo espectro de ação. Os nossos fornecedores têm melhorado muito a tecnologia cada vez. A gente tem, às vezes olha aqui, olha ali. O que a gente tem que olhar existe sim sistemas de filtro. E sistema de filtro solar não só para que eu vá ao sol, para que eu esteja em casa. Então, proteção, e aqui das radiações, até vou trocar no próximo slide, numa próxima apresentação. Então, sistemas de proteção das radiações, seja ela uma radiação solar, UVA, UVB, infravermelho, seja ela do comprimento de luz azul. Então, a gente tem que ter essa proteção, amplo espectro. A gente tem que ter aqui uma combinação de ingredientes que são antioxidantes, e aqui eu já coloquei um detalhe como corticoide-like, se a gente colocasse aqui um sistema anti-inflamatório tão clássico, aí a gente pisa de vez no território farmacêutico, saúde. Então a gente coloca um corticoide-like, que é o que nós queremos. Nós queremos que ele tenha essa ação anti-inflamatória, e temos vários ativos. Cada vez tem mais empresas lançando essas estratégias. E combinação de ingredientes que sejam imunoprotetores e imunomoduladores. Quem quiser agora vai ali na base do PubMed, pode colocar imunomodulação, imunoproteção, e eu falo assim, caramba, eu não sabia que tinha tanto artigo científico sobre essa temática. Nossa, eu achei que imunomodulação, alguém tivesse me soprado hoje no ouvido. Não, imunomodulação é um assunto que a academia científica, principalmente na Academia Americana de Dermatologia, é amplamente estudado e tem aí artigos muito bons. Então esse é um lado que eu convido para vocês. Olhem na proteção, porque a pele ela não é bidimensional. E vem esse 3D também, porque nós temos que olhar a superfície da pele e a profundidade das camadas da pele. A nossa dificuldade é que a gente normalmente a gente vê. E como a gente não enxerga tão facilmente o que existe nas camadas mais profundas da pele, a gente tem dificuldade de engendrar ou de propor soluções tecnológicas de ativos e de formulações para que tenha essa maximização. E quando a gente vai um pouquinho mais, o que estamos oferecendo para a pele? Para a sua pele, para a minha pele, para a pele dos consumidores. E aí, claro que fala assim, pô, estou falando de vocês aqui, minha formação é química, né? Alguns dos colegas sabem. Depois eu fiz mestrado em nanotecnologia, mas eu sempre tive uma vibe, um pensamento, e aí da minha origem, de uma química verde. Eu sempre fui motivado e sempre fui instigado, desde a época de faculdade, sobre a petroquímica. Eu tive sorte de fazer faculdade na PUC, em que os meus professores eles eram todos da medicina ou da biologia. Então eu tive uma química diferente. Talvez eu seja o químico menos químico, e seja o químico mais parente do biólogo, mais parente do biomédico, mais parente do farmacêutico. E já da faculdade eu percebia, uau, esses químicos não são bacanas. E depois de alguns ensaios, a vida foi me dando presentes, eu fui muito feliz, né, na minha trajetória, tenho sido muito feliz na minha trajetória, de ter participado de ecossistemas, e quando eu tive a experiência de praticamente aí inaugurar o primeiro laboratório de biologia molecular no Brasil. Sim, em 2007, não existia laboratório privado de biologia molecular no Brasil, e eu tive o privilégio de fazer esse primeiro startup. E ali eu tive também o privilégio de compreender toda a maquinaria da biologia molecular e da bioquímica. E sim, eu falo para vocês, oferecer aqui superfoods, oferecer aqui biotech, biotecnologia, green tech, blue tech. Então a gente está colocando aqui esse mundo cada vez mais, que é o mundo dos naturais. Algas, mundo verde, nossa biodiversidade riquíssima. CEGEM hoje já é destravado, CEGEM não é complicado. Nós temos que avançar sobre essa ciência, nós temos que tirar o melhor proveito possível, o melhor proveito pensando no ecossistema, e biotecnologia. Biotecnologia sim será a temática crescente. Empresas que não investem em biotecnologia, que não investem em green tech, são empresas que vão ficar para trás. Então a pergunta aqui é,
Nós como formuladores, nós como empresas de dermocosmético, o que nós estamos oferecendo para os nossos clientes e pacientes. Porque também quando me vem na memória dermocosmético, ele vem muito aquela imagem, ácidos, peeling. E aqui eu trago uma reflexão. Será que o nosso dermocosmético deveria continuar a ser o mundo dos ácidos, o mundo dos peelings, o mundo das agressões para um resultado imediato, em que eu vou a um esteticista, dermatologista, e de novo aqui não tem aqui apologia e aqui não tem juízo de valor, mas que eu faça um procedimento e que os próximos 3 dias eu fico com a pele praticamente em carne viva, e que eu fico decapado? Quanto que nós estamos oferecendo para os nossos consumidores e clientes e pacientes soluções e recompensas de longo prazo? Porque quem estuda aí senescência celular, tivemos uma palestra brilhante ontem que abordou senescência celular. Quem aborda aqui é a própria célula-tronco. Nós sabemos de que a quantidade e capacidade de reprodução das células-tronco, elas têm limitação. Na senescência celular, a gente pega ali no laboratório uma célula normal, com 18 passagens, ela está boa. Quando ela começa a ir além de 18 passagens, ela não consegue mais se manter. Se a gente faz um processo muito repetitivo de troca celular, de muita esfoliação, muitos químicos, muito laser, a gente está priorizando uma recompensa de curto prazo. A nossa recompensa, que é uma longevidade da nossa beleza, ela vai ficar comprometida. E vai chegar uma hora de que essa pessoa com 75, 80 anos de idade vai ter dificuldade para continuar com essa pele bela. E ela não vai conseguir retroceder 40 anos para falar: putz, eu deveria ter investido mais na recompensa de longo prazo, utilizando ingredientes ativos naturais, soluções biotecnológicas, hábitos alimentares mais saudáveis, hábitos de vida mais saudáveis, atividades físicas, água, ambientes mais felizes, ambientes mais harmônicos, do que simplesmente buscar a recompensa de curto prazo e que não vai me trazer essa beleza da longevidade. Aí eu puxei aqui, porque essas coisas elas são mais ou menos como pop-up, né? Quem tem o Alexa, quem veio as ferramentas do Google, a gente está falando e o algoritmo está trabalhando. A hora que a gente entra na internet, começa a aparecer coisas. E aí eu começo a tropeçar. E quando a gente começa a tropeçar, esse também é outro ponto. Fala assim, isso não é exclusividade de uma pessoa. Eu sempre digo, quando uma pessoa no mundo tem uma ideia, provavelmente mais 1 milhão de pessoas, né, milhares de pessoas terão a mesma ideia. Por quê? Porque nós somos conectados no universo. Então, quando uma pessoa é afetada por uma ideia, todos são. Onde que normalmente está a diferença das pessoas inovadoras dos ambientes inovadores? Não é ter a ideia, é ter velocidade e ter excelência na execução. Então, a partir do momento que vocês estão participando desses 2 dias de um brilhante simpósio, entendeu? Com várias ideias, com vários insights, a mente está fervendo. Se eu posso colocar um ponto aqui para vocês sejam ágeis, sejam eficientes na implementação da ideia de vocês. Por quê? Porque pelo menos 200 pessoas devem estar tendo a mesma ideia que você agora está tendo de desenvolver um produto ou de ofertar alguma solução para alguém. Então, quando a gente olha aqui, imunidade da pele começa a ter aí vários artigos, várias chamadas. Immunobeauty. Opa, já tem gente criando produtos Immunobeauty. Aumenta a imunidade da pele, melhora a sua vitalidade, minimiza rugas. Mas aí não é só um beauty, já é um Immunobeauty. A gente tem aí da imunidade à beleza da pele. O curioso é que quando eu pensei no título da palestra, mais uma vez agradecido aí pelo convite do Murilo, eu não tinha visto esses 4 boxes. O curioso é que eu só montei esses boxes depois que eu dei ideia para o Murilo, porque em geral também eu sou dessa forma, né? Primeiro eu dou a ideia, eu lanço o título e depois eu construo a palestra. E quando eu fui... Mas por que é isso? É porque as coisas já estavam no etéreo, entendeu? Era só aterrissar. Quando eu começo daí a fazer algumas buscas, começa a chegar imunidade da pele. Aí vem ali
alguns colegas queridos. Eu deixo aqui, né, também o meu agradecimento aos meus colegas da Herbário, deixo aqui os parabéns ao aniversário da nossa gerente de marketing, a Lígia, felicidades, Lígia. Então a gente tem aqui imunidade, fortalece a imunidade e revigora a beleza. Isso que a gente começa a ver. E aí fala, o que tem a ver saúde e beleza? Saúde, estamos falando imunidade. Beleza, estamos falando desse esplendor do que a gente tem da interação com o nosso corpo e vida. E aqui a gente coloca a última fronteira, até para a gente não perder o fio da meada. Aí eu coloquei ali o Muro de Berlim, entendeu? Eu acredito que ainda parte dessas pessoas que estão com a gente ainda lembrem lá do Muro de Berlim. Outras pessoas só ouviram falar do Muro de Berlim, mas nós tivemos sim, né, uma separação que era muito específica, a Alemanha. Então nós tínhamos de um lado saúde da pele. Aqui só se fala de saúde. Aqui é farmacêutico, aqui é medicamento, aqui é saúde. E de outro lado a gente está falando de beleza. Não, cara, aqui é só beleza, aqui é só manutenção, aqui é só maquiagem, aqui é só perfumação, aqui é só cosmético. Aqui o convite que a gente começa a observar, inclusive dentro da nuance que a gente tem, que é a imunidade da pele, e a gente fala de dermocosméticos, né? E vai ser aqui o convite de novo provocativo, nós temos aqui um dermo immunity, uma imunidade da pele. E quiçá, dentro de nossa evolução, de nossa provocação, e é claro, sempre com muito traquejo, com muito respeito, com muito envolvimento da própria agência reguladora, é compreender de que o nosso mundo da beleza, ele não é perfeito, ele não alcança a sua plenitude se a gente não estiver interagindo com a saúde da pele. Então, sim, a dermocosméticos, por que é a última fronteira antes de ser farmacêutico? Porque a gente vai derrubar esse muro de Berlim, a gente vai derrubar esse mundo que separa o que é saúde da pele e o que é beleza da pele. Isso é dentro de uma perspectiva, claro, muito pessoal. A vida aqui, claro, ela é feita de escolhas, e aí nessa provocação, evoluir na ciência cosmética também é uma escolha, também é nossa escolha. Eu quero agora não só ficar fazendo variações de cores, variações de sensoriais, trabalhar ali. Nós tivemos uma época que a gente teve uma enxurrada de chassi. Cara, a onda é chassi. Cara, pega uma mesma fórmula e fica replicando fragrância, cor, nome diferente, claim diferente. Me parece que está saturado. Me parece que as empresas, que os laboratórios precisam voltar e junto com os fornecedores a ter aqueles workshops de criação, aqueles workshops de aprofundamento e fala, não dá mais, sai pouco caldo agora desse chassi. A gente precisa repaginar esse chassi, remodernizar esse chassi, trazer novas soluções e aprofundar na ciência dos ativos. Faça a diferença e mude o jogo, porque você consegue mudar esse mundo dos dermocosméticos. E com uma mensagem final, o meu agradecimento a todos que estiveram conosco aqui nessa manhã, um ótimo evento e que vocês sejam impactados com inspirações, com ideias, com engajamento, com motivação e que façam ótimos negócios e que lancem excelentes produtos para o nosso ecossistema dermocosméticos. Muito obrigado a todos, um excelente evento.